Como fazer uma arma de papel que atira? Fazendo uma arma de tubos de papel. Reúna os materiais. Para montar a arma, você precisará de várias folhas de algum papel durável, A4 de qualquer cor, fita adesiva, tesoura, régua, canetinha, cola quente, elástico. Pegue uma folha e faça o primeiro cilindro, começando a partir de um dos cantos. Faça um tubo fino, tentando deixar algum espaço no centro. Se fizer tudo certo, o objeto se parecerá com um miolo de papel toalha em menor escala. Este é o molde que o ajudará a enrolar os cilindros para a criação da arma. O rolo deve ter um diâmetro similar ao de um lápis. Se estiver com dificuldade, você pode usar um lápis ou uma caneta como referência. Enrole uma segunda folha de papel em volta da primeira. A arma de papel envolve 2 cilindros de papel de tamanhos ligeiramente diferentes para que um possa ser inserido dentro do outro. Para fazer o cilindro maior, enrole papel de origami em volta do molde criado no passo anterior. Ao terminar, retire-o do molde com cuidado. Obviamente, o novo tubo será um pouco maior que o primeiro, e também terá um formato similar ao miolo de um rolo de papel toalha. Faça os ajustes finais e prenda o cilindro com fita adesiva, para que fique bem preso. Coloque um pedaço de fita adesiva em cada ponta. Use a tesoura para deixar as extremidades retas. Elas devem ficar idênticas e sem pontas soltas ou ângulos inclinados. Faça mais 2 tubos idênticos aos do passo acima. Depois, use tesoura e régua para cortá-los nas medidas a seguir. Para o cano, 2 tubos de 15 centímetros. Para o cabo, 7 tubos de 5 centímetros. Para o tambor, um tubo de 8 centímetros. Para fazer o cabo, cole todos os tubos de 5 centímetros de modo que formem uma leve inclinação. Coloque todos lado a lado e mova os tubos inferiores para a direita, o que criará uma inclinação que imita a do cabo de uma pistola de verdade. Afixe todos com cola quente. Ou você pode colar os tubos alinhados e depois fazer um corte ligeiramente inclinado que atravesse todos eles. Agora, cole o cilindro de 8 centímetros no topo do cabo, deixando os 3 centímetros excedentes do lado direito, onde ficará o pulso do atirador. Em outras palavras, se você estivesse segurando a arma de papel, os 3 centímetros ficariam apontados para você. Essa parte será equivalente ao tambor de um revólver. Cole os 2 grandes cilindros de 15 centímetros um no outro, e depois no topo da arma. Essa peça cumprirá a função do cano da arma, e portanto deve ficar apontada para longe do atirador. Tente deixar todas as peças verticalmente alinhadas. Enrole 2 tubos mais estreitos. Desta vez, não se preocupe em deixar o miolo vazio e use um papel de cor diferente, se possível, para que estes novos tubos fiquem menores. O que é necessário para que caibam nos maiores? Basta enrola-los sem o molde. Corte uma aba triangular de 10 a 13 centímetros de cada papel para diminuir a espessura das paredes do cilindro. Dobre um dos tubos finos em U para formar o gatilho. A peça precisa ter esse formato para se encaixar no cilindro do tambor e, ao mesmo tempo, no que fica no topo do cabo. Corte as pontas do gatilho de tal modo que, quando apertado,
5 milímetros dele fiquem visíveis atrás do tambor e nada fique visível atrás do cabo. A curva do U deve ficar virada para a frente, onde o atirador coloca o dedo. Quando apertado, o gatilho colocará em ação o mecanismo que faz a arma disparar. Verifique se o tubo pode deslizar para a frente e para trás. Este é o gatilho da arma. E portanto precisa funcionar perfeitamente. Opcional. Faça um guarda-mato com outro tubo fino de papel. Dobre-o em S. Insira uma das pontas no segundo cilindro do cabo, logo abaixo do gatilho. E então a parte curva ficará parecida com um guarda-mato. Afixe a outra ponta à parte inferior do cano com cola quente e corte o excesso. Se necessário, achate com os dedos um tubo fino de papel e use-o para fechar o cabo da arma. A peça deve ser achatada até ficar parecida com uma longa tira e então colada ao longo da parte traseira do cabo até a parte inferior do cano, passando pela parte dianteira do cabo e pelo guarda-mato, se houver um. O objetivo aqui é estético. Fechar todas as aberturas inúteis, mas também funcional. Fechar a parte de trás do primeiro tubo do cabo, de baixo para cima. Não feche a parte de trás do gatilho. Sem isso, a arma não poderá ser carregada e disparada. Você acabará contornando toda a parte de baixo da arma. Por isso, é importante usar um papel de outra cor. Tire a mola de uma caneta velha e coloque-a na frente do tambor. Tire o gatilho e coloque a mola entre ele e o tambor. Com isso, o gatilho voltará ao lugar imediatamente depois de disparado. Faça o mecanismo de disparo com o elástico. Dobre um pedaço de papel de origami ao meio 2 vezes, formando uma tira longa e fina. Enrole-a para formar um tubo comprido. Prenda-o com fita adesiva e corte as pontas para regularizá-las. O objeto ficará parecido com um pequeno miolo de papel higiênico. Depois, faça um pequeno gancho na ponta do tubo e encaixe ali o elástico. Una as 2 pontas do gancho com fita adesiva. Ao final do processo, você terá uma grande haste com um elástico na ponta, que desempenhará a função de disparar a arma. Insira a haste na parte de trás do cano. Corte as pontas de tal modo que, com o elástico o mais próximo possível da base do cano, nenhuma parte da haste ou da bala fiquem aparentes na boca da arma. Prenda a outra ponta do elástico à outra extremidade do cano, no espaço entre os 2 cilindros. Encaixe o gancho da haste na parte de trás do tambor. Quando o gatilho for puxado, o elástico fará a haste se deslocar para a frente, propelindo a bala. Carregue e atire. A arma já está pronta para ser disparada. Faça bolinhas de papel de origami para usar como balas. Coloque uma delas na arma, pela boca do cano, e engatilhe a haste de papel. Aperte o gatilho para empurrar a haste para a frente e lançar os projéteis, fazendo uma pistola de origami. Prepare 2 tiras de papel bem longas e estreitas. A pistola de origami é feita de 2 papéis compridos. Crie-os dobrando 2 folhas retangulares de papel de origami. Siga os passos abaixo. Dobre a folha ao meio no sentido da largura para criar um retângulo bem estreito. Desdobre o papel. Use o vinco como guia. O papel tem agora 2 metades. Dobre uma delas para dentro, de modo que a borda coincida com o vinco.
Faça o mesmo com a outra metade. E ambas bordas do papel se encontrarão no centro. Agora, dobre o papel ao meio mais uma vez. E você terá uma longa tira de papel. Faça uma dobra de ferradura. Pegue a primeira tira e dobre-a ao meio no sentido do comprimento. Desdobre-a para criar um vinco que marca o meio dela. Dobre a ponta de uma das metades num ângulo 90 e repita o processo na metade oposta. O papel agora se parecerá com uma ferradura. O comprimento da parte horizontal da ferradura, que fica entre os dois braços, deve ser equivalente ao dobro da largura da tira. Se quiser, você pode encostar a segunda tira de papel no vinco e usá-la como referência para dobrar os braços da ferradura. Desfaça e refaça os braços da ferradura, deixando-as inclinadas para dentro. Faça com que a dobra comece no mesmo lugar, mas ajuste o ângulo para deixar a peça mais parecida com uma lágrima. Se fizer tudo corretamente, você formará um triângulo no centro da peça. Dobre a base do triângulo ao meio para criar o cabo da pistola. A peça agora se parecerá com um L ligeiramente inclinado. Pegue a segunda tira de papel e dobre-a ao meio. Entrelace as duas peças empurrando cada ponta da segunda tira em cada fenda lateral da primeira. É fácil amassar o papel nesta etapa. Então seja cuidadoso. Depois de dobrar a segunda tira de papel ao meio, eis como você deve proceder. Abra um pouco o cabo da pistola. A parte dobrada terá duas fendas. Insira cada ponta da outra peça de papel em cada uma delas. Empurre as duas pontas através das fendas na ferradura, deixando as bordas encostadas nas dobraduras. E as duas peças formarão um ângulo de aproximadamente 1/100 entre si. Agora, a arma terá um cano. Ajuste a posição das duas peças para que o objeto fique mais parecido com uma arma. Depois fixe-as com um grampeador. Você deverá ver o contorno de um revólver, com uma pequena aba na base do cano. Puxe-a delicadamente para trás para colocá-la no lugar, na base do cano. Assim, a aba poderá ser apertada como um gatilho. Com um bisturi para artesanato, faça um furo de 1,5 cm no topo do cano. Ele será usado para carregar a arma. Deve ter 5 mm de profundidade e 1,5 cm de extensão. E estar no centro do tambor, diagonal da arma. Pode ser necessário repetir o corte 2 vezes. Uma em cada camada do papel. Faça os cantos da incisão bem retos, como na câmara de uma pistola de verdade. A dupla incisão ajudará a manter o elástico no lugar. Faça o corte profundo o suficiente para acomodar o elástico, que desempenhará a função da bala. Faça um corte na boca da arma. Ele só precisa ser grande o suficiente para segurar a outra ponta do elástico. Concluída esta etapa, você poderá prender o elástico entre as duas incisões. Quando você puxar o gatilho, a inclinação soltará o elástico, que será arremessado como uma bala. Terminado.